A proposta de reforma da Previdência ainda não foi aprovada no Congresso, mas tem gerado muitas dúvidas e incertezas para os brasileiros. Para esclarecer os principais pontos do projeto enviado pelo governo federal, nós contamos com a presença do vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Dr. Alexandre Triques. Seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Um prazer estar participando aqui do Conexão RS. Bom, prazer mesmo é ser quando eu me aposentar, né? Mas agora a gente tem que começar com essa fase dos cálculos agora. Muita gente, tem até em sites de principais jornais como o Globo, tem uma calculadora básica ali que ajuda a fazer esse cálculo. Vamos tentar entender, né? Primeiro, por exemplo, das mudanças propostas, para você que está em casa prestar atenção, o benefício de prestação continuada, né, estão entre as mais polêmicas desse texto apresentado pelo governo federal. Hoje, idosos a partir de 65 anos em situação de miserabilidade, de acordo com a lei, aqueles com renda média familiar per capita até 1/4 de salário mínimo têm direito a receber um salário mínimo por mês. O que mudaria com a reforma? Pois então, Gustavo, no caso do benefício assistencial, o governo quer aumentar a idade para 70 anos, ele mantém o critério de miserabilidade, né, não altera nesse sentido, e aumenta para 70 anos, mas cria uma outra faixa a partir dos 60 anos, vai incluir esse texto na Constituição, que a partir dos 60 anos de idade, o idoso, né, com essa idade, teria direito a um benefício assistencial em valor menor, num valor líquido e certo de R$400, desde que comprovada a miserabilidade. Né? A crítica que está se fazendo a esse ponto, lógico, primeiro o aumento para 70 anos. Essa crítica já era feita na proposta apresentada pelo governo Temer antes, pelo fato de que, no mais das vezes, as pessoas que usufruem desse benefício são pessoas mais pobres, pessoas mais simples e pessoas que a expectativa de vida não é tão elevada quanto aquelas de classes mais ricas, né, com melhores condições de vida. E a crítica que se faz agora, que se agrega a essa mudança, é o fato de que o governo prevê na Constituição um valor de R$400, mas assim, sem critério, não tem um critério de reajuste, se vai mudar ou não. Pela forma como está colocado na proposta, é R$400 e esse é o valor. E não importa o contexto, exatamente. Naquele período que vai acontecer com a economia brasileira. A inflação da virada do ano, né, não... Sim. Essa é a crítica que se faz numa primeira leitura, né? Bom, outro ponto para você que está em casa prestar atenção. Durante a apresentação da proposta, os técnicos da Previdência eles colocaram duas medidas formuladas para desonerar o empregador, ou seja, para reduzir o custo dos trabalhadores dentro das empresas, tá? A primeira prevê o fim da multa rescisória de 40% sobre os depósitos do Fundo de Garantia, do FGTS, para os trabalhadores que já estiverem aposentados. Como é a regra atual para esse tipo de caso e como é que a gente pode entender? Como ficaria a situação se a PEC passar no Congresso? Pois então, na verdade, essa é uma mudança interessante, porque atualmente todos os aposentados podem continuar trabalhando. E pela própria defasagem dos benefícios, que tem sido uma política do governo desde a Constituição de 88, não resta outra alternativa. As pessoas se aposentam com o salário, perdem muito com a aposentadoria e continuam trabalhando. Então, a proposta do governo é que, no caso de uma rescisão desse contrato de trabalho com o cidadão recebendo o seu benefício, ele já não teria mais o direito dos 40% da multa do fundo. Né? A crítica que se faz a esse ponto é o fato de que, na verdade, o trabalhador aposentado que volta a trabalhar, ele já perde bastante coisa. Primeiro porque ele tem que voltar a trabalhar. Eu acho que isso faz parte de um contexto que não deveria ser o ideal. O ideal é que ele não precisasse voltar a trabalhar. Claro. Né? Porque é um direito à aposentadoria. Né? Mas, além disso, ele acaba perdendo, o valor do benefício acaba defasando muito com o avançar dos anos. Então, e uma outra situação interessante, se ele vem a ter alguma situação de algum outro benefício que ele venha a precisar nessa empresa, vamos supor, o cidadão trabalha numa empresa e venha se acidentar e ficar inválido temporariamente para o trabalho, não pode vir trabalhar. Ele não tem direito ao auxílio-doença. Pelo fato de ele estar aposentado, ele é afastado, a empresa custeia os 15 primeiros dias de afastamento, como diz a lei, mas depois do 16º dia, ele não tem a possibilidade de ir lá e pedir o benefício. O que dentro de uma lógica, na realidade, por exemplo, de uma pessoa idosa,
ela pode sim se ferir, se machucar e ficar afastada durante aquele período. Isso exatamente. E ele vive num padrão de dois salários. Ele tem o salário da aposentadoria e o salário do emprego. Então, se ele fica afastado do emprego, além de ele ter que ficar em casa, ele não recebe o auxílio-doença. Ele fica sem um dos rendimentos dele. E isso vale para o salário maternidade, isso vale para todos os benefícios de risco. Sim. Ele sofre uma penalidade, digamos assim, por já estar aposentado, né? Sim. Então, a crítica que se faz é nesse sentido, vai ser mais um retrocesso com relação a esse aposentado, né? Outro detalhe ainda envolvendo a questão entre empregador e empregado, nesse caso, extingue a obrigatoriedade por parte das empresas de recolher o equivalente a 8% do salário dos funcionários para o Fundo de Garantia, para o FGTS e dos empregados aposentados. Na prática, os trabalhadores aposentados não teriam direito ao fundo? Pois então, o que a gente tem notado no movimento pré-reforma e agora com a apresentação da proposta é que o governo não vê com bons olhos a manutenção do fundo de garantia. Porque, no fundo, o governo tem um projeto lá na frente, isso está muito claro pelas declarações dos ministros, pela própria declaração do presidente, ele tem um projeto lá na frente de transformar a Previdência numa Previdência capitalizada. O que é uma Previdência capitalizada? É uma Previdência em que a minha contribuição vai para um fundo em meu nome e eu me aposento com o que eu conseguir guardar. Hoje a Previdência não funciona assim, hoje ela é uma Previdência solidária. Todos que estão contribuindo num determinado mês estão custeando o benefício dos aposentados naquele mês. Por isso que ela é considerada solidária. Sim. Ela é repartida. Há uma solidariedade entre as gerações. A geração que está trabalhando está pagando o benefício de quem está se aposentando. A Previdência capitalizada, ela forma um fundo, né? Muito provavelmente, a iniciativa de encerrar o recolhimento para o fundo venha já com a intenção de talvez trazer posteriormente para a empresa a obrigação de ter uma contrapartida para o fundo capitalizado. Porque a ideia, num segundo momento, o texto está todo armado para isso, é fazer uma capitalização. Sim. Né? Isso está muito claro, né? E até por uma questão muito importante, assim, o governo está construindo com essa proposta o que a gente chama de desconstitucionalização dos direitos previdenciários. Ele está tirando as regras da Constituição, o que vai autorizar, caso seja aprovado esse texto, que no futuro se aprove com mais facilidade as mudanças. Né? Então, a capitalização, como é um ponto polêmico, o governo não coloca agora, ele coloca uma regra geral apenas, mas fica pronto para, num segundo momento... No segundo momento, haver alteração. Haver alteração. Bom, você aí de casa, daqui a pouquinho eu vou colocar na tela algumas perguntas que já estão chegando, mas você pode participar da nossa conversa. Tem dúvidas? Eu acho que todo mundo tem. Eu já fui fazer meus cálculos, está todo mundo pesquisando como vai ser a sua aposentadoria daqui para frente, caso seja aprovada a proposta da reforma da Previdência. Então, mande para a gente a sua pergunta. 99588-2374, pelo WhatsApp, apenas mensagem de texto. Está na tela, 99588-2374. Bom, sobre as pensões por morte, a proposta iguala as regras para o serviço público e privado e tem potencial para reduzir de forma significativa o valor das pensões por morte. Que alterações a reforma está propondo? Perfeito, Gustavo. Tu tocaste num ponto importante. Um dos nortes principais dessa reforma, e por isso que o governo chama de nova Previdência, o governo quer acabar com a diferença entre o regime dos servidores públicos e dos trabalhadores da iniciativa privada. Essa reforma, ela praticamente vai criar um regime único, as regras vão ser as mesmas. Nós vamos enfrentar uma transição aí de uns 10, 15 anos, mas lá na frente a ideia é que não exista mais a diferença entre os dois regimes. Na pensão por morte, hoje, um cidadão, quando o seu cônjuge, ou enfim, né, um dependente, quando acontece o falecimento de quem o sustentava, que era o segurado da Previdência, ele recebe 100% do benefício que essa pessoa estava percebendo. A partir de agora, ele vai passar a receber 50% desse benefício, mais uma cota de 10% para ele. Sim. Se tiver 2 dependentes, uma cota de 20%. 3 dependentes, 30%. Até 100%. Então, se tiver 6 dependentes, vai esbarrar no 100%. Não vai poder ser 110%. Né? E no caso de falecimento ou no fim da dependência, por exemplo, um filho que atinge 21 anos e deixa de ser dependente, aquela cota... ela é encerrada e não transmite para os demais os valores que aquele dependente recebia. Sim. Vai baixar para 90, para 80 e assim sucessivamente. Perfeito. Essa é uma primeira mudança que ocorre na pensão, bem importante. Tem uma outra questão, só para a gente encerrar essa questão da pensão por morte. Quem já recebe
e contribuir para a Previdência poderia acumular os dois benefícios com a proposta do novo benefício? Essa é fantástica, assim, porque vai gerar muitos debates, ela é muito delicada, principalmente para servidores públicos, porque, na verdade, vai existir uma regra para que eu não acumule. Hoje eu posso acumular. Hoje um servidor público, mesmo se aposentando com R$25 mil por mês, ele pode receber uma pensão de R$25 mil ou próximo disso, né? Existem alguns redutores, né, do cônjuge que venha a falecer. Então ele cria uma regra, eu tenho que optar pelo melhor benefício, aquele que é 100%, e o segundo benefício eu vou ter um redutor. Eu posso receber 80% do segundo benefício se ele for de até um salário mínimo. Eu posso receber 60% do segundo benefício se ele for de 1 a 2 salários. Eu posso receber 40% se ele for de 2 a 3 e 20% de 3 a 4. E acima de 4 salários mínimos eu não posso perceber mais o segundo benefício. Então, se eu estou aposentado e a pensão é acima de 4 salários, eu não vou poder receber. Eu só posso receber de 4 salários para baixo dentro desses percentuais definidos pelo governo. Bom, como eu suspeitava, muita gente com muitas perguntas. Vamos começar com o Diego de Charqueadas. Bota na tela para a gente, por gentileza. Diego, o Diego pergunta o seguinte: haverá alguma mudança nos auxílios doenças? Haverá. A principal mudança no auxílio-doença, Diego, e que é a mudança para todos os benefícios, porque vai ser uma regra comum para todos, é o cálculo da renda mensal do benefício. Hoje o auxílio-doença é 91% das médias das minhas contribuições. A partir de agora será 60%, mais 2% a cada ano a mais, vai ser 60% mais 2% a cada ano a mais que eu tiver a contar de 20 anos. Sim. Então vai haver uma deterioração no salário, na verdade. Essa vai ser a mudança no auxílio-doença. De resto, não altera nada. Só o salário. Vou deixar um grande abraço para a nossa audiência em Charqueadas. Tá forte a audiência lá. Mais um de Charqueadas, o Alberto de Charqueadas. Olá, Alberto. Segundo o Pondé, o trabalhador americano não tem direito trabalhista no que ele está desinformado ou está prestando um serviço de desinformação. O trabalhador americano tem sim. O que não dá para comparar é o trabalhador do Brasil, que é muito desvalorizado em relação ao americano. Essa reforma não sofrerá modificações no Congresso e Senado? Há uma expectativa para isso? Perfeito. A pergunta do Alberto é super importante. Sim, com certeza. É super importante a população ter ciência de que essa é uma proposta do governo. O governo já sabe que é difícil aprovar reformas previdenciárias. O governo anterior não conseguiu, ficou 1 ano e meio tentando e não conseguiu. Então, tudo que está ali, na verdade, o governo colocou na negociação. Por exemplo, aqueles R$400 ali do BPC, muito provavelmente esteja ali já para uma margem para negociar os 70 que ele vai propor no aumento da outra banda do benefício do BPC. E as organizações estão realmente se mobilizando, o próprio IBDP faz um trabalho parlamentar, a gente vai apresentar emendas. Então, a ideia é que esse texto seja melhor organizado. Com certeza, ele precisa ser colocado um pouco mais na ótica social e um pouco menos na econômica. Eu acho que ele está muito para a ótica econômica. Né? Bom, eu vou tentar juntar aqui, porque a gente está com um espaço realmente curto para analisar algo tão complexo e todas as dúvidas que o pessoal está nos mandando, que são muitas. A proposta da Previdência apresenta 4 regras de transição. Quais são essas mudanças e é possível avaliar se é preciso, então, o que é mais vantajoso para o contribuinte? Vou juntar com a pergunta da Tatiana de Viamão. Um abraço para Viamão agora. Tatiana, ela diz o seguinte, ó: minha mãe tem 29 anos e 11 meses de carteira assinada como empregada doméstica. Muda muito para ela? Pois então, a mãe da Tatiana se insere numa das regras de transição. Na verdade, nós vamos ter uma regra que é a permanente. Na verdade, não é a permanente. Isso é interessante, porque o governo fala no texto que depois, no futuro, ele vai editar uma lei complementar para trazer a regra definitiva. E aí é que nós retiramos a suspeita de que a ideia seja a capitalização. Sim. Mas hoje, na realidade que ele está colocando no texto, a regra permanente é: se aposenta no Brasil trabalhadores com 65 anos de idade, no mínimo homens, e 62 mulheres, com 20 anos de contribuição. Okay. No mínimo. Pode chegar até 40. Com 20 anos de contribuição tem um benefício reduzido de 60% e vai aumentando até os 40. Tá. Essa é a regra permanente. Depois nós temos algumas regras de transição. Nós temos uma regra de transição que se enquadraria o caso da mãe da Tatiana. Todas aquelas trabalhadores que tiverem na data da sanção da reforma, quando ela for sancionada pelo presidente, tiverem homens
a partir de 33 anos de contribuição e mulheres a partir de 28, é o caso da mãe dela, Sim. podem se aposentar com as regras atuais, desde que cumpram um pedágio de 50% do que falta para se aposentar no momento da sanção. Talvez a mãe da Tatiana já tenha preenchido os 30 até lá, e ela está resolvida, ela já tem o direito adquirido. Mas se faltar 4 meses, ela vai precisar trabalhar, além dos 30, que seria o normal, adiciona 50% do que falta. Falta 4 meses, adiciona 2 meses. Sim. Com 30 anos e 2 meses, ela se aposenta com as regras de hoje. Bom, o tempo tá curto, eu vou fazer esse convite para que a gente volte para analisar outros pontos e responder outras dúvidas. Afinal de contas, o texto ainda está. É carnaval, então é só para depois do carnaval, como no Brasil a gente já conhece bem. Mas eu quero agradecer de antemão, doutor Alexandre Triquez, seja sempre bem-vindo e que o senhor possa retornar e sanar as dúvidas do pessoal que está em casa e as nossas também, para a gente poder entender esse texto, que é bastante complexo. Tá ótimo, Gustavo. Eu agradeço o convite, a oportunidade. Parabéns por eleger essa pauta, que realmente é uma pauta que tem uma relevância para o cidadão e para a população muito grande, realmente. Sem dúvida.